Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, nós vamos iniciar aí o capítulo 6, tá? Sobre a formação dos Estados Unidos, tá? E por que nós vamos, iniciar esse estudo sobre os Estados Unidos em si, tá? Pessoal, se dá por conta dos Estados Unidos ter sido aí o primeiro país, né, do continente americano, tá, a se libertar de sua metrópole, tá? Fato bastante importante, sabendo que, né, a metrópole, gente, ela tem em sua colônia, né, uma forma aí de sobrevivência, ok? Haja vista que o que se tem, né, em seu país já foi explorado. Então, é uma forma aí de enriquecimento. Então, a gente inicia aí nosso estudo sobre a formação dos Estados Unidos, ok? Nós sabemos, gente, que pelo Tratado de Tordesilhas, né, a América ela foi dividida entre Portugal e Espanha, ok? Mas a rainha da Inglaterra, né, Elizabeth II, primeiro, perdão, tá, gente? Elizabeth I, ela ignorou, tá, gente? E aí, em 1585, né, ela manda, né, um nobre iniciar a colonização aí da parte norte da América, ok? E aí esse senhor, esse nobre, o Sir Walter Raleigh, tá? Ele fundou um pequeno, né, povoado lá na Virgínia, né? E não dá certo, gente, não tem sucesso por conta, né, desses três fatores que eu coloquei aqui, tá? A fome, né, as doenças, né, e a resistência indígena, ok, pessoal? Porque é, os colonos ingleses, né, gente, eles não tinham menor intenção, né, de integrar o indígena no seu projeto de colonização, tá, gente? Ok? E aí, pessoal, como eu falei, né, a primeira tentativa foi fracassada, não deu certo, ok? E aí inicia aí uma nova tentativa, né, dessa ocupação, né, dessas terras, ok? E aí ela incumbiu aí a duas companhias de comércio, tá, pessoal? Eles eram formados por comerciantes, tá, interessados aí no transporte de mercadorias e pessoas, tá? Eram empresas aí capitalistas, gente, com intenção no lucro, né? Intenção de lucro, tá? Empresa aí capitalistas, ok, gente? A intenção era, pessoal, atrair pessoas, né? Lançando propagandas, né? Prometendo terras férteis aqui, ok, gente? E quem eram essas pessoas, né? Eram os degradados. Os degradados, pessoal, são pessoas que são exilados, né? Que tem aí na sua uma condenação de exílio, ok? Os aventureiros, mulheres pobres, né? Vendidas aos colonos como esposas, grupos religiosos, protestantes ingleses, né? Puritanos, batistas, presbiterianos, anglicanos, entre outros, tá, gente? Lembrando, pessoal, que a gente tá aí no século XVII e aí a gente vem aí de uma da reforma protestante, né? Então aí a Europa em si tá tendo bastante essas perseguições e há uma fuga desses grupos religiosos, né, em busca de uma terra que haja paz e que eles possam, né, cultuar e praticar sua religião sem perseguições, ok? Então é, vão, né, bastante aí pessoas, né, grupos religiosos, tá? Outra coisa também, gente, além, né, dos ingleses, né, vão também pessoas de diferentes partes da Europa, tá? Como escoceses, irlandeses, alemães, franceses e holandeses, ok? E aí, gente, né, a gente tem aí a formação, né, esse grupo que eu citei para vocês, temos aí a formação, né, da população das 13 colônias da América do Norte, tá? Acredito que vocês já devem ter escutado falar aí é, as 13 colônias da América do Norte, né? Colônia de ocupação, né, gente? Não de exploração.
Ó, pessoal, aqui nós temos as 13 colônias, né? Colônias de povoamento, tá, gente? Nós temos é, uma diferença, tá? Entre colônia de exploração, que foi no caso Brasil, né? Nós fomos colônias de exploração de Portugal, né? Que eles vieram explorar. E temos, né, nos Estados Unidos, né, a colônia aí de povoamento, né? No caso, eles foram aí povoar, ok? Então, nós temos, pessoal, aqui as 13 colônias, ok? E aí, observem, pessoal, a legenda que está especificando, tá bom? Colônias do norte, né? Nova Inglaterra aí de rosa, ok, pessoal? Massachusetts, ok? Connecticut, né? Nós temos aí colônias do centro aí de amarelo, Nova York, né? Pensilvânia. E aqui nós temos de verde as colônias do sul, né? Que tem a Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, ok? Pessoal, e aí nós temos aí as 13 colônias, ok? Ó, como era a economia, né? Como ela essa economia aí colonial, né? Então ela se diversificou bastante entre as condições aí geográficas, tá? E também os interesses dos colonos, ok? Tá, gente? Agora eu vou falar sobre as colônias do centro-norte, ok? Como se caracterizava, ok? Era uma pequena propriedade, né, tá? Na policultura, ou seja, produzia vários produtos, tá? Vamos supor, milho, feijão, arroz, tá? Produção de manufaturas e comércio, tá? Triangular. Eu vou já mostrar, gente, um mapa e eu vou explicar melhor esse comércio triangular, tá? Que ocorria, tá? Colônias do Sul. A característica dela era grande propriedade privada, tá bom, gente? Escravocrata, ou seja, utilizava aí a mão de obra escrava, tá, gente? Escravista, né? Sistema plantation, né? Que é destinado aí ao mercado interno, tá? Sistema plantation, gente, é a produção de de uma única cultura, por exemplo, ou o tabaco, né? Que é o fumo, né? O conhecido fumo, ou também o algodão, tá? Ou o anil, ok? Desses três aí, ok? E era destinada aí ao mercado interno, ou seja, à exportação, tá? Aí nós temos, gente, uma diferença aí que vai ser bastante contundente aí nesses dois aí, entre as colônias do norte, tá? E as colônias do sul, tá? Os fazendeiros sulistas, gente, eles foram, né, substituindo os servos brancos, tá, gente, por africanos escravizados, né, claro, originário aí da África Ocidental. Com isso, gente, se formou uma sociedade aí bastante escravista, tá? E essas diferenças, pessoal, se reflete aí no relacionamento, né, dessas duas áreas, né? Dessas duas áreas com a metrópole, tá, gente? Enquanto, tá, gente, o centro-norte, ele foi se desenvolvendo com certa independência econômica e financeira, o sul evoluiu mantendo estreita dependência da Inglaterra, tá? Então há uma diferença aí entre sul, né, e norte. O sul aí se torna aí bastante independente aí, tá, gente? Da Inglaterra e começa aí haver essa diferença entre sulistas e os nortistas, ok? Então, vamos aqui passar para o comércio triangular, como eu estava falando, tá, gente? Era o comércio aí, pessoal, que se dava entre, né? Entre aí a África, né? A África aqui, ó. A África aqui na América Central, né? E aqui na América do Norte, aí a gente fala aí
do comércio triangular, né? Que envolvia, né, a América do Norte, aqui, a África, América do Norte, né, a África e as Antilhas aqui na América Central, né? Aí nós temos aí esse comércio triangular que era as colônias do Centro-Norte, ok, gente? Aqui, como era aí a organização e a administração das 13 colônias, tá, gente? Elas eram bastante autônomas, ok? Tinham uma autonomia bastante presente, né? Eles eram bastante autônomos com relação à sua metrópole, tá, gente? Cada colônia tinha a sua própria assembleia, tá, gente? Que era aí encarregado de elaborar leis, votar orçamento e administrar, gente, principalmente o recolhimento dos impostos, assim, tá, gente? E assim, pessoal, desde cedo os colonos americanos, eles desenvolveram, né, esse hábitos e sentimento de autonomia em relação à metrópole inglesa, tá bom, gente? E aí explica também a questão, né, essa economia e a força política também explica aí a capacidade, né, de resistência e organização contra a Inglaterra, que nós vamos estudar mais na frente, né, no processo aí de libertação dessas colônias, tá, gente? Como eu falei no início, né, foi a primeira, né, a primeira colônia a se libertar, né, de sua metrópole aí do continente americano, por isso tão importante, né? E aí vai encadear os processos de independência, ok? Pessoal, no início aí a Inglaterra ela não, ela não interferiu, tá, gente? Ela não quis, né, interferir aí nos assuntos, na política, na economia, tá? Mas, né, no século seguinte, né, devido aí a alguns fatores, ela começa a oprimir aí os seus colonos, né? E aí se dá por conta da concorrência, né? Concorrência aí de mercadorias norte-americana, né, que fazia aí com as inglesas no mercado externo aí da exportação. E também, gente, é devido aí às guerras que a Inglaterra se envolveu. A Guerra Franco-Índia, tá? Que foi, né? Que iniciou em 1754, né? Quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas, situadas aí nos montes Apalaches, né? Provocando a reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas também, que eram aliados a eles, né? E também temos aí a Guerra dos Sete Anos, né? Que foi uma disputa entre a França, tá? E a Inglaterra por terras, gente, situadas na África, na Ásia e na América do Norte, ok? Então, a Inglaterra, ela vence nesses dois conflitos, porém, pessoal, ela sai bastante debilitada, tá? E aí ela começa aí a oprimir, né? Ela sai dessa guerra aí abalada financeiramente, né? E para se recuperar, né, dessas guerras, né, dessas perdas, né, dos prejuízos, né, da guerra, ela começa a oprimir os colonos, né, os norte-americanos, ok? Pessoal, é isso, tá? Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo aí, nós concluiremos, tá, na próxima aula, ok? Esse capítulo.